noite a todos. Sou Paulo Silva, um dos trabalhadores do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, e nessa noite falaremos aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 11 e 12, instruções dos Espíritos. Vamos à nossa oração. Pai amado, Senhor da vida, Cristo Jesus, Teresa d'Ávila, Ubirajara e Rafael. Pedimos, Pai, inspiração para que possamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo muito importante, que é orgulho e humildade, que nos prejudica a nossa evolução. Graças a Deus. Então, os espíritos de Lacordaire, em 1863, e Adolfo, bispo de Alger, 1862, nos itens 11 e 12, respectivamente, vêm com a missão de esclarecer profundamente e cuidadosamente a nós encarnados o que se compreende o orgulho e humildade, mostrando suas consequências e apontando caminhos para minorá-lo em nossas vidas. Lacordaire, profundamente preocupado em tornar inteligíveis suas palavras, pede ajuda aos espíritos superiores. Inicia o texto com uma pergunta que aqui reproduzo. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o vosso próximo sem humildade? Logo nos informa que não é possível. Explica a ele que sem ela, na verdade, estamos escondendo, entre aspas, a deformidade do nosso corpo. Caráter, sentimentos, pensamentos e atos pequenos e grandes são ainda mesclados, apesar dos nossos bons propósitos. Que a humildade nos nivela, nos permite compreender de que não somos diferentes. E com isso nos permite perceber que o Senhor da vida não faz nenhuma distinção entre os seus filhos. Ou seja, que todos nós somos criados simples e ignorantes. Nós, infantilmente, procuramos sempre coisas que nos ajudam a ser diferentes, a ter uma falsa superioridade sobre os nossos semelhantes. Que tudo que acumulamos e recebemos são recompensas auridas somente por mérito próprio, ou da nossa família, que o nosso sangue é diferente, que a minha família é melhor, que a nossa inteligência é superior. Aí, nesse aspecto, como grande pano de fundo, aparece o orgulho, terrível adversário da humildade, que é a ignorância dos reais valores da vida, é essa visão errada que nos conduz. Aquele infeliz que está ali na nossa porta não é diferente de nós. Que as famílias que estão dormindo nesse frio nas ruas são diferentes, são fracassados, preguiçosos, que não fazem nada para melhorar. E por aí vamos, acalentando esses pensamentos em nosso ser. Poucos hoje fazem como faziam os pais de Ivone do Amaral Pereira, que acolhiam com carinho em sua própria casa e os tratavam com carinho os mais necessitados, tratando-os com deferência e respeito. Poucos saem para alimentar o nosso próximo. Para tentar melhorar um pouco desse sofrimento, nós fazemos aqui na casa, todos os domingos pela manhã, o Café com Fé, em que saímos a distribuir cobertores, alguns itens de necessidade, o pão, o café,
às roupa, para tentar ajudar o próximo que ainda jaz nas ruas. Ele, Lacordaire, nos aponta inclusive sutilezas em nossos pensamentos e sentimentos, tal como concordamos em dar uma esmola, porém jamais apertaremos a mão fraternalmente ou sequer dirigiremos um olhar fraternal com medo da pessoa pedir demais, pedir algo em que não possamos ou não queremos dar, ou pior, de reconhecer que num piscar de olhos podemos perder as nossas bugigangas materiais. Geralmente, nosso olhar é vago, sem olhar dentro dos olhos do nosso semelhante e reconhecer do nosso semelhante. Na verdade, nós temos medo do nosso semelhante. Temos medo de olhar e reconhecer que somos iguais. E por isso, distraídos, não notamos a realidade das coisas desse mundo. Nós, espíritas, que sabemos sobre a reencarnação, ainda não conseguimos transcender esse estado de pensamento. Inúmeras vezes não pensamos que já passamos por diversas experiências reencarnatórias, que já tivemos opulência, que já tivemos fome, que pedimos esmola, que não tivemos casa ou boa vizinhança ou boa família. E que estamos onde estamos é porque houve em inúmeros casos uma intercessão de muitos outros espíritos em diversos outros planos que nos ajudaram e continuam ajudando na nossa trajetória. Olha, muitos pensam que amparados ou por acreditar do Cristo, por ser medianeiro, que serão poupados ou que isso retardará o seu desencarne. Mas o que é importante para o ser espiritual? O que levamos daqui? Para onde iremos? Sabemos que não levaremos nada daqui. Títulos, roupas, posição social. Por que ainda nos agarramos a essas falsas verdades? Falaremos um pouco mais sobre isso no item 12. Na verdade, a caridade e a humildade são os títulos que teremos de conquistar. Ele também nos aponta o caminho a seguir, indicando que a prática da generosidade e da caridade sem ostentação, quer dizer, a prática da caridade e da generosidade sem ostentação, é fazer o bem com humildade, que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares que ergueste a orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Porém, prosseguindo em nosso colóquio dominical, podemos ver que a ideia de ser diferente é ainda bastante bastante explorada em nossa sociedade. Quer um exemplo? Assim, seja diferente e vista a marca XXX. Tenha liberdade e compre um 4x4. Aí temos aquelas imagens que nos seduzem, né? Pessoa dirigindo, tal, né? Usando roupas finas, né? Nós temos ainda aquela imagem da família Doriana em nosso imaginário, de que tudo é perfeito. E por que digo isso? Digo porque a tempestade é uma constante em nosso planeta de provas e expiações e não pode ser ignorada, por mais que pensemos que isso não ocorra. O espírito Adolfo, no item 12, chama a atenção para as calamidades que nós mesmos acumulamos em nossas cabeças. Homens, por que vós lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. Duvidam? Basta abrir uma penca de jornais. Melhor, vamos pesquisar na internet, né, que eu estou entregando a minha idade, e ler as principais manchetes que falam sobre o que ocorre no mundo.
E não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E aqui nós lembramos do BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Inscrito na questão 886 do Livro dos Espíritos, em que se pergunta qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como a entendia Jesus. Kardec comenta nessa questão. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos. Aí eu pergunto, será que a gente segue isso aí? Procura seguir, né? Legal. A paixão pelos bens materiais, que são transitórios, gera invariavelmente um grande tormento em nossas vidas, uma vez que, em muitos casos, nós apegamos ao que é perecível, e isso gera ciúme, inveja, egoísmo, insatisfação. A nutrição de tais pensamentos resultam numa grande estima ao que brilha e encanta os olhos, em lugar do que vos toca o coração, acarretando muito tempo e muitas reencarnações para tirar essas manchas dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Esse pensamento faz com que deixemos de lado o bom senso e a razão, pois conforme pergunta, e aí tem uma pergunta, por que cada um quer se elevar acima do seu semelhante? Isso é uma pergunta para que nós possamos refletir. Os depoimentos dos espíritos no livro Céu e Inferno, segunda parte, nos dão inúmeros exemplos. Os espíritos dizem, com autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da nossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Não basta compreender tudo que nós conversamos acima. Não basta sentar e discutir. É necessário tomar a lei do Cristo para si, para escapar de todo o cipual que construímos em nossas vidas, ignorando, falseando, torcendo Deus às nossas ideias e sentimentos imperfeitos. Temos que trabalhar, e isso é uma constante na vida cristã, como diz a nossa patronese Teresa d'Ávila na sua autobiografia intitulada Livro da Vida. Lá no capítulo 7 de 22, que o humilde não deve confiar em si mesmo, mas crer que o Senhor lhe concederá o seu auxílio. Mais adiante ela diz que a caridade cresce pela comunicação, e há mil bens que eu não saberia dizer se eu não tivesse grandes experiências. Mas creio que nunca perde quem se humilha e não se julga forte, ainda que o seja. Nessas coisas é preciso dar crédito aos mais experientes. Tal como descrito antes, os exemplos e conselhos espirituais nos são facultados. Basta aproveitar. A providência divina nos ajuda com inúmeros exemplos, vivências, tal como retrata Teresa. Mais adiante, em outro capítulo, ela nos lembra que o amor é fruto da oração fundada na humildade. E finalizando o nosso estudo,
com uma pequena oração. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? A glória é vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestiais, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Graças a Deus, muita paz, meus irmãos.